Êxodo, capítulo 20. Vou pedir que alguém me traga um copinho de água, por favor. Êxodo, capítulo 20, e nós estamos dando seguimento aos 10 mandamentos e ao sermão também de domingo passado. Como alguém já tinha dito para mim, eu não conseguiria fazer os 10 mandamentos em 10 sermões. Eu acho que realmente se cumpriu. Quem disse não era profeta, mas era alguém lúcido, né, me conhecendo. Êxodo capítulo 20. Vou fazer a leitura do verso 1. Do verso 1 ao 4. Apenas até o 4 hoje. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Hoje até aqui, os irmãos podem assentar. Vamos fazer mais uma oração, assentados mesmo, podem assentar. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor nos proporcionou até aqui. Somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos porque o Senhor está nos moldando. O Senhor está trabalhando cada um de nós, à sua maneira, ao seu tempo. E diante de um tema que é tão importante, não somente para o teu povo do passado, mas para nós hoje, diante desse tema, pedimos ao Senhor que o Senhor dobre o nosso coração e nos faça te amar, te respondendo em amor com a vida, a partir das tuas palavras, a partir também das 10 palavras. Oramos confiantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós iniciamos o 2º mandamento. Eu havia dito que para o 2º mandamento nós trabalharíamos, viríamos 4 pontos específicos aqui nesses versos. A regra, do que se trata a regra, que foi o que falamos na semana passada. Eu vou dar apenas uma lembrança hoje aqui. A regra, a razão da regra, uma advertência e uma promessa dentro desse mandamento. É interessante porque a gente, desde pequenininho, eu lembro disso. Continuo pequeno, mas eu era um pouco mais. E dizia-se assim, que então o 5º mandamento, o honrar pai e mãe, ele era um mandamento com promessa. Vejam, o primeiro mandamento, quantos ouviram isso? Só que vocês repararam que o primeiro mandamento com promessa não é esse. O primeiro mandamento com promessa é o 2º. A gente vai ver aqui hoje. É o 2º. Há uma advertência, mas há uma promessa também. Há uma promessa aqui. E, meus irmãos, sempre que eu estou estudando esse tema, né, e tenho me debruçado sobre um vasto material em cima desse tema dos 10 mandamentos, sempre me surge assim um medo e uma dúvida e uma preocupação, e eu acho que todos os sermões eu vou ter que abrir falando isso, ou lembrando isso. Talvez de maneiras diferentes, mas
sobre qual é a sua relação com a lei de Deus. Se você já parou para pensar sobre isso. E a gente pode ter essa tendência de ler os 10 mandamentos e talvez não se ver aqui, nesses 10 mandamentos, ou se perceber de uma maneira talvez incorreta. Quais mandamentos, não precisa responder para pensar, quais mandamentos você cumpre? Você conhece os 10? Falei isso semana passada, que na verdade é uma fala do pastor Mauro Meinster, que ele diz então que os 10 mandamentos são as 10 palavras de amor de um Deus que liberta um povo da escravidão e, estando livre da escravidão, agora ele vai aprender a como viver como livre. Inclusive até alguns não gostam dos 10 mandamentos, e não cristão não gostar dos 10 mandamentos é compreensível. É estranho quando cristãos não gostam dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, então, vão ser não palavras de peso, não palavras de julgo, mas palavras de liberdade. Eu também falei sobre isso num dos sermões, né? Que Deus, enquanto Israel estava preso no Egito, não chamou Moisés e disse assim: Moisés, eu vou te dar aqui 10 regras, você vai levar lá para o povo que está lá no Egito preso, e eu vou dar para eles 1 mês. Aí Moisés talvez intercederia, mas 1 mês, Senhor, não, tá bom, eu vou dar 1 ano. Se eles em 1 ano cumprirem os meus mandamentos, eu os liberto. É isso que o texto diz? Não. Deus liberta, para depois dizer, agora como livres, aprendam as regras de quem é livre, e viva como alguém livre. Então disso se trata os 10 mandamentos, e Mauro Meinster então vai dizer isso, que são as 10 palavras de amor de um Deus soberano e poderoso que liberta um povo amado. E que se você não conhece os 10 mandamentos, e agora, já de início de sermão, começa o que um professor de seminário chamava de pinga-fogo. Começam as indagações pessoais, porque se você não conhece os 10 mandamentos, como que de fato você tem dado provas de amor para com o seu Deus? É como se você fosse então casar, né, com sua esposa, seu marido, e ele te desse 10 diretrizes sobre como ele quer ser amado, como ele se sente amado. E se você não conhece essas 10 diretrizes, o que isso significa? Ou que você não o ama, ou que você simplesmente não se importa. Vive como quem não ama, pensando que está amando. Bom, essa é a pergunta. Quais mandamentos você cumpre? Eu não sei o que passou na sua cabeça com essa pergunta. Mas o ponto é que pregar os 10 mandamentos é provar o tempo inteiro que não cumprimos nenhum. Você não cumpre nenhum. E por mais que você tenha tido a oportunidade de mentir essa semana e optou por não mentir e fez correto, em algum outro momento você vai mentir. Eu estou falando da mentira porque, infelizmente, a própria mentira parece que caiu num tipo de pecado aceitável, não é? Entre aspas. Não vou me deter nesse mandamento, a gente vai entrar nele mais à frente. Mas pense em qualquer outro que você acha que cumpre. Você não cumpre nenhum deles. Vimos então o primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. E quando eu apresentei o segundo mandamento, que não faça para ti imagem de escultura e nem a adore, né, nem se prostre a ela, a diferença dos 2 mandamentos é a seguinte: o primeiro mandamento sobre não ter nenhum outro Deus diante de mim é assim: Deus está aqui, ele dizendo, eu libertei vocês, não tenha nenhum outro, eu estou aqui. Ter algum outro é pegar alguma outra coisa qualquer e subir ao nível dele, né, tentando servir a 2 senhores. Então o primeiro mandamento se trata disso: não pegue nada, absolutamente nada, nem ninguém, e coloque no mesmo nível que eu.
E o segundo mandamento, qual é a diferença? É o inverso. É Deus dizendo, novamente, eu estou aqui. Não pegue nada e me rebaixe. Entenderam o ponto? É não subir nada diante dele e não descê-lo ao nível de qualquer coisa criada. Então, o primeiro é sobre quem você adora, o segundo é sobre como você adora. Nós vimos que fazer uma imagem de Deus, então, não se trata de tentar substituí-lo. Fazer uma imagem de Deus não é, eu vou adorar outro Deus. Não, aí tu está descumprindo o primeiro. Fazer a imagem de Deus, a gente tem que lembrar, por exemplo, nós lemos aqui o bezerro de ouro, a situação do bezerro de ouro. Vocês repararam, Moisés era um cara bom, né? Porque além de triturar o bezerro todinho, o ouro ainda fez o povo beber. Aquele era bom, aquele era fera, era macho. Fez a turma beber. E além disso, enfim, sofreram todas as sanções e consequências por causa do seu pecado. Num primeiro momento, aqueles 3.000 e mais à frente, toda aquela geração. Bom, então, quando a gente olha para o episódio do bezerro de ouro, fica muito claro essa questão do segundo mandamento. Por quê? Porque quando a gente lê Êxodo 32, versos 4 e 5 especificamente, a gente vai ler ali que Arão, ele proclamou uma festa para Yahvé, uma festa para o Senhor. E quando Arão fez isso com aquele bezerro, o povo declarou que esse era o Deus que os havia tirado do Egito. O que eles fizeram? O Deus que os libertou, estava aqui. O bezerro de ouro feito estava lá embaixo. E o que o povo disse? Que este é Baal? Este é algum outro Deus? Não, o que eles disseram? Este é o que nos tirou. Ter ídolos ou criar imagens, então, tem relação com descer Deus a algo, um amuleto, um objeto, uma caixinha de promessas. Qualquer coisa que você deposite confiança. Né? Porque isso fazia parte da cosmovisão pagã da época. Bom, até os dias de hoje. Quantos não pensam assim? Bom, vou pegar tal objeto, levarei em tal lugar, seja numa igreja católica romana, seja numa igreja evangélica, e lá o pastor, o padre, o sacerdote, o bispo, seja quem for, vai fazer uma curimba, falar umas palavras mágicas, e a partir dali aquele objeto passa a ter algum tipo de poder sobrenatural. E quando Deus diz, eu não vou me descer a isso, me reduzir, me rebaixar a isso, eu sou selvagem, vocês não irão me domar, vocês não irão, através de nenhum tipo de ritual, achar que vão controlar a minha vontade. Essa é a ideia, então, do segundo mandamento. O segundo mandamento, então, ele tem relação com adoração verdadeira. Um filósofo inglês, se não me engano, já faleceu, chamado Roger Scruton. É interessante o que ele vai dizer. E vejam por que o ídolo é tão perigoso. Olha o que ele vai dizer. Deus é definido no ato da adoração. Então vamos lá. O segundo mandamento ele tem relação com adoração. E o filósofo está dizendo, Deus é definido no ato da adoração com muito mais precisão do que é definido por qualquer teologia. Vou repetir. Deus é definido no ato da adoração com muito mais precisão do que é definido por qualquer teologia. E por que esse raciocínio dele é preciso? Um autor, um pastor chamado Albert Moller, ele vai dizer o seguinte: observe um povo em adoração e você descobrirá exatamente o que ele acredita a respeito de Deus. Você deve prestar atenção nos hinos que cantam, nas escrituras que leem, em tudo o que dizem e em tudo pelo que oram. Eu diria até mais. Não devemos avaliar uma igreja e um púlpito apenas pelo que é dito. Também pelo que não é dito. Pelo que não é dito. Mas ele continua aqui.
Porém, essencialmente, não são os livros deles sobre teologia que revelam no que eles creem, mas sim o tipo de culto que fazem. Porque o que ele está dizendo é que no ato da adoração, no momento da adoração, é que, de fato, todo o ser é exposto, e não apenas o intelecto. A adoração envolve necessariamente um coração cativo que se entrega. Vocês estão me compreendendo? Faz sentido isso? Faz sentido? A adoração se trata de um momento muito específico, em qualquer proposta de culto que seja, em que não existe somente um elemento intelectual envolvido, mas existe um envolvimento emocional. Coração cativo. E o que ele está dizendo é na adoração que você descobre quem é o Deus. Por isso é muito sério o culto. Por isso que o que escolhemos para cantar num culto é muito sério. Porque é na adoração que se revela quem é o Deus daquele povo. Por isso é tão perigoso você se render à idolatria, ou à queda do segundo mandamento, porque você corre o risco de substituir Deus por um Deus feito à sua própria imagem. E detalhe, se alguém ainda disser para você o seguinte: esse Deus que você se propõe a adorar não é o Deus verdadeiro, você ainda vai ficar com raiva. Porque você criou esse Deus à sua própria imagem com o objetivo de manipular ele para você conseguir o que você quer. Entende por que esse tipo de confronto a gente não gosta? Ou pode não gostar? Um outro filósofo alemão chamado Ludwig Feuerbach, eu acho que é assim que fala, chamou Deus de uma projeção. Um ser que resulta do desejo. Feuerbach, ele compreendeu a própria lógica da idolatria. Veja, ele argumentou que os homens projetam a divindade e o sobrenatural em objetos e ideias de sua própria invenção. Ele estava certo quando você aplica o que ele está falando ao ídolo. Ele, nesse sentido de idolatria, compreendeu bem a essência do problema. Um Deus projetado é um Deus que resulta dos seus desejos pessoais, que se não atender à sua vontade e ao que você quer, você faz beicinho e bate o pé. E fica com raivinha de Deus. Por quê? Porque você projetou ele. Você caiu no segundo mandamento. Você tirou ele de um Deus todo-poderoso que faz o que quer, como lhe aprova, e diminuiu ele a um serzinho que tem que satisfazer seus gostinhos pessoais. E não é esse o Deus cristão. Bom, então nós vimos tudo isso na semana passada, tá? A regra, qual que é a regra? Vamos ver hoje então a razão dessa regra, o motivo, e vamos ver a admoestação e a promessa. Por que isso? Porque Deus, ele tem imposto de maneira clara esse segundo mandamento. Existem muitas razões, boas razões, mas Deus ele vai mencionar especificamente uma: amor. Não farás para ti imagem de escultura, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Falamos um pouquinho sobre isso na semana passada. Deus zeloso. E nós vimos também na semana passada que a ideia do Deus zeloso é a ideia de um Deus ciumento. Um Deus ciumento. Nós temos aqui, então, um Deus que tirou o povo da sua escravidão. E quando olhamos, a partir da perspectiva do Novo Testamento, esse Deus que vai se revelar no Cristo, ou em Cristo, um mesmo Deus zeloso, ciumento, que te tirou da escravidão do pecado, do lamaçal da vida que você vivia anteriormente, e todos viviam assim. Ninguém nasce crente. Deus não tem netos, só tem filhos. Ninguém nasce crente. Então
Então todos, em alguma maneira, de alguma forma, viviam assim, perdidos, chafurdados, às vezes dentro de um próprio sistema religioso. Viviam a cumprir regras, a cumprir agendas, sabe? É chá disso, é movimento disso, daquilo e daquilo outro. E eu, conversando uma vez com alguém, recente, talvez tenha um mês ou coisa assim, sobre como que, de uma certa forma, a epidemia, ou a pandemia, né, que tomou o mundo, ela revelou muita coisa. Inclusive, homens e mulheres que baseavam a sua certeza de fé e de cristianismo em afazeres dentro de espaços religiosos. Aí vem a pandemia e faz o quê? Fecha tudo. E muitos olham para um lado e para o outro e se perguntam, e agora? Como que eu vou continuar sendo crente? Por quê? Porque ainda está preso no farisaísmo. Porque ainda está preso nas práticas corruptas da religião que tem o objetivo de te distanciar de Deus, te obrigando a servi-la. Eu acho que essa, inclusive, foi uma das aplicações do primeiro mandamento, não é? Quando eu disse assim, se a sua igreja está exigindo absolutamente tudo de você, ela está te escravizando. Porque somente Deus é absoluto. Nada, nem ninguém mais pode ser absoluto. Todo o resto é relativo. Deus é absoluto e conduz tudo que é relativo segundo os padrões dele. Bom, o Senhor então é um Deus zeloso. Um Deus que te tirou de uma vida distante dele e que continua ciumento. E a gente sabe que talvez para alguns o termo ciúme não caiba, né? É igual quando a gente fala assim de Deus. Deus é um Deus que tem raiva. E as pessoas, ficam, né, assustadas. Deus tem raiva. Se colocam como advogados do Senhor. Deus não pediu para ninguém defender ele. E o sujeito quer defender. E não entendem que a ira do Senhor se trata de uma ira santa. Diferente da nossa. Da mesma maneira o ciúme. Da mesma maneira, o que o texto está dizendo de ciúme, ou que estamos traduzindo como ciúme, porque o termo utilizado aqui no hebraico, ele tem relação com uma profunda inclinação do coração, das entranhas, nem coração diz, é das entranhas, que arde. O que o texto está dizendo é o seguinte, é que Deus não quer que nós nos rendamos a nenhum tipo de ídolo ou idolatria, porque o ser dele arde de paixão. E ele sabe que quando o diminuímos a um ser menor do que ele mesmo, nos escravizaremos novamente. E ele está dizendo o tempo todo, você não precisa viver assim, você não precisa mais fazer isso, eu te libertei, por que você ainda continua nessa prática? Por que você ainda continua com esse tipo de pensamento e de desejo? Você está livre. E ele fala isso com o coração ardente e apaixonado, é isso que o texto está dizendo. Quando a gente fala, então, normalmente sobre idolatria, a gente pensa, né, em algo ruim. Mas aqui nós temos um ciúme santo de Deus. Porque é um ciúme que protege aquilo que lhe pertence por direito. E o exemplo mais óbvio para isso é o amor entre um homem e uma mulher, um marido e uma esposa. Nenhum marido que realmente ama sua esposa suportaria vê-la nos braços de outro homem. Faz sentido? Isso provocaria um ciúme intenso nele e com toda razão, com todo o direito. Como explica aqui um comentarista, o ciúme santo não é um ciúme inseguro, insano, possessivo, que a gente atribui a essa palavra. Mas antes, o ciúme de Deus é uma devoção de preocupação intensa aos objetos do seu amor, como uma mãe protege com ciúme os seus filhos e como um pai guarda com ciúme o seu próprio lar. Sabe? Aquela proteção que diz, é meu e ninguém vai tocar. Agora, pare por um instante para pensar que esse Deus que se apresenta assim é o Deus que está dizendo para você e dizendo o tempo todo, esteja comigo.
Não se renda a outras propostas de divindades. Não se renda a tentar me domar, porque você vai se dar mal. A gente vai ver daqui a pouquinho aqui a ameaça de Deus. Se esse então é o significado de ciúme, meus irmãos, Deus precisa ser ciumento, porque Ele nos ama demais para não ser ciumento. Ciúme, então, é o amor de Deus protegendo. Bom, então esse vai ser o motivo. Eu os amo demais para perdê-los para idolatria. E aí ele vai trazer uma advertência. Verso 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Quando você lê esse texto, o que você entende? O que você pensa? Nós temos aqui uma advertência clara. Deus leva a sério essa questão de idolatria. Porque essa questão de idolatria tem a capacidade de corromper gerações. E gerações sucessivas. Nós temos então aqui uma advertência. A advertência é que os filhos serão punidos pelos pecados. Mas não os pecados, a ideia do texto não é os pecados dos seus pais, mas os mesmos pecados dos seus pais. Então, algumas pessoas podem se perguntar, mas será que isso é justo? Será que Deus está sendo, essa maldição de Deus aqui, é uma maldição justa? E antes que alguém estranhe eu dizer que é uma maldição de Deus, irmãos, a gente ouve tanta coisa por aí, né, de maldição, e que eu te amaldiçoo, ou, não diga palavras de maldição, sabe essas, né? Tem gente que tem negócio com ratimbum. Já ouviram? Palavra de maldição. Na Bíblia, só tem um que amaldiçoa. Quem é? Deus. Isso te assusta? Reclama com ele. Porque não existe nenhuma proposta de nenhum ser maligno amaldiçoando ninguém. É Deus quem faz isso. E ele aqui está anunciando uma maldição. Vocês lembram, por exemplo, o profeta de Balaão? A mula de Balaão? Bom, não deixou de ser o profeta dele. Um falso profeta que foi contratado por Balaque, um rei ímpio, para amaldiçoar o povo de Israel. E o sujeito tentou, e o que aconteceu? Deus deixou? Não. Porque quem amaldiçoa é ele. E só ele. Por isso, um bom motivo para temê-lo. Tá bom? Aí vamos em frente. Vamos chegar até o final disso aqui, para entender isso. Será que essa maldição de Deus é justa? Como pode Deus julgar uma pessoa pelo pecado de outra? É realmente justo punir os filhos pelos pecados de seus pais? Do que o texto está falando? Muitos estudiosos, eles vão considerar, sim, que isso, na verdade, que isso não seria justo, e vão tentar encontrar uma maneira de explicar esse verso, né? Alguns interpretam de maneira sociológica. Então, eles vão dizer que o pecado dos pais vão ter consequências que podem durar gerações. Sabe aquele negócio? Meu, tataravô era alcoólatra, e até hoje agora eu tenho risco de ter cirrose, sabe? Esse tipo de projeção. Não é que não faça sentido, faz, mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que ele está dizendo. Outros vão tentar observar que, na verdade, se trata então dos filhos que tentam imitar os pais
e o pecado tende a se preservar na família. É uma realidade também. É uma realidade. Mas ainda assim, não é disso que o texto está dizendo. Como se uma geração determinasse o tom espiritual da outra. O que o texto está dizendo é que Deus pune os filhos pelos pecados dos seus pais. O texto está dizendo isso. E que o pai passa para os seus filhos não é apenas um exemplo ruim, mas ele passa a culpa do pecado. E agora a gente começa a entender um pouquinho mais o texto. Entenda. O princípio que está aplicado aqui é o que na teologia nós chamamos de solidariedade pactual, ou pacto federativo. Deixa eu explicar isso. Deus responsabiliza as famílias pela sua conduta como família. Os israelitas se encontravam numa aliança com Deus. E quando o cabeça pactual de qualquer família pecava contra Deus, toda a família era julgada. É porque hoje em dia não se leva mais muito a sério essa ideia de que o homem é o cabeça espiritual do lar. As pessoas não levam mais isso tão a sério. Só que quando olhamos em todo o texto bíblico, isso é uma realidade. Quando o cabeça pactual da família pecava, toda a família padecia. A gente pode dar um exemplo. Por exemplo, 2 Reis, capítulo 10, do verso 1 a 17, não vou ler 17 versos, mas todos os 70 filhos de Acabe foram mortos por causa da idolatria do pai. O cabeça da família, o cabeça espiritual, aquele que recebeu de Deus autoridade e responsabilidade para conduzir mulher e filhos nos caminhos do Senhor, pecou, não se arrependeu, e ele e toda a sua família pagou. Eu sei que pode estar parecendo muito estranho para muitos, mas nós encontramos vários textos assim. Principalmente esse período, né, daqui do Êxodo, do povo no deserto, como que um pai de família pecava, às vezes até mesmo contra Moisés, e toda a família pagava por causa disso. Então, meus irmãos, vejam, a responsabilidade de você, homem, com a sua família, é muito maior, talvez, do que você pensa, do que te ensinaram. Muito maior. Porque não se trata apenas de uma questão de ensino intelectual. Não se trata apenas de uma questão de que eu vou para a igreja para criar meus filhos lá, porque lá é mais seguro. Os seus filhos vão te observar. Os seus filhos pegarão seus trejeitos e suas manias. E no fim das contas, os seus filhos só irão amar o que você ama. Sim, eu sei que muitas famílias hoje são conduzidas e precisam ser conduzidas por suas esposas, né? Ou pelas mulheres, mães, infelizmente, solteiras, resultado de homens fracos, frouxos, covardes. E as mulheres precisam assumir. Mas a pior coisa é quando uma mulher tem que assumir porque o marido que é crente não está assumindo. E está trazendo problema para a família inteira por causa disso. Seus filhos e a sua família irá amar exatamente o que você ama. Eles irão dedicar a vida às mesmas coisas que você dedicou a sua vida inteira. Então, se a sua vida com o Senhor e com os seus irmãos da fé, no ambiente de culto ao Senhor, for uma vida fake, os seus filhos vão sacar isso. E o Senhor vai visitar as suas iniquidades também nele. Então, vocês entenderam o ponto? Não é que um peca e o outro é punido. É porque um peca e o outro, ele
replica dentro desse pacto. Quando a gente olha para o texto, ele diz que isso acontece: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração de quem, meus irmãos? No texto de vocês, daqueles que me odeiam, me aborrecem. O ponto aqui é que essa visitação de Deus de forma negativa vai chegar em famílias inteiras que continuam replicando práticas de pecado, mas práticas essas que iniciam com os líderes espirituais de casa. E especificamente falando do cabeça espiritual. Irmãos, isso não significa que a gente está negando a responsabilidade de cada um. Tá? Quando a gente olha para Ezequiel 18, a Bíblia vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai levar a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Deus, ele nunca condena o inocente, só o culpado. Mas o problema é, e eu volto para a minha pergunta, você cumpre os 10 mandamentos? Perfeitamente? Os 10 mandamentos são a lei de Deus. Quem quebra a lei é o quê? Um transgressor. Ou, num termo mais atual, é um fora da lei. Um fora da lei é o quê? Um bandido. Um marginal. Um criminoso. O que ele está dizendo é que todos que o odeiam são aqueles que claramente não guardam os seus mandamentos, não o amam. E esses são considerados como criminosos. E como criminosos, você, seus filhos e os filhos dos seus filhos, por estarem replicando os mesmos crimes, serão visitados pelo anjo da morte. Que não é Satanás não, tá? É o Senhor. Eternamente. É importante então a gente observar que no segundo mandamento nós costumamos ignorar essa ameaça. Deus diz que punirá 3 ou 4 gerações daqueles que me aborrecem. Não apenas os pais, aqui no texto, odeiam a Deus, mas quem odeia também? Os filhos. Percebe então por que é justo o que Deus está dizendo aqui? Só que olha só, os filhos então compartilham a mesma punição dos seus pais porque também compartilham os seus pecados. As pessoas não conseguem então reconhecer a justiça nesse mandamento porque elas costumam supor. Já ouviu aquela coisa assim, mas a criança é tão inocente. Costumam supor que os pais são culpados, mas os filhos são inocentes. Não, o texto está dizendo que os filhos também odeiam a Deus. Já falei para vocês várias vezes, até em tom jocoso, de brincadeira, um teólogo chamado Jonathan Edwards, e que ele falava sobre os menininhos, as criancinhas da sua congregação, em Northampton, e ele chamava eles de little snakes, pequenas serpentes, cobrinhas. Paul Washer vai dizer, pastor batista, reformado, ele vai dizer que se uma criança tivesse, um bebezinho de colo, tivesse a força de 20 homens, para ela conseguir o que ela quer, na hora que ela quer, ela apertaria o seu pescoço até a morte. E depois da sua queda no chão, ela engatinharia até o desejo do seu coração. Isso é o ser humano. Agostinho de Hipona, ou para os íntimos, Santo Agostinho, ele vai dizer que idolatria se trata de amor desregulado. Amor fora do lugar, ou um amor que se perdeu.
Mas o ponto é que os filhos odeiam a Deus tanto quanto os seus pais o odiavam. Portanto, é justo que Deus os puna por seu pecado e pelos pecados dos seus pais. Só que o texto apresenta uma contrapartida, uma solução. Deus também promete demonstrar misericórdia para aqueles que o amam e observam o seu mandamento de não servir. Verso 20. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, irmãos, percebem que a contrapartida, a promessa aqui, ela é muito mais poderosa do que a advertência. Por quê? Porque na advertência foi dito que 3 ou 4 gerações. Aqui a bênção, não só sobre 3 ou 4, mas 1000 gerações. O que Deus está dizendo aqui é que quando Ele intervém, quando Ele liberta da idolatria, quando Ele liberta do pecado, o que Ele está prometendo é que você e os seus serão mantidos por Ele para sempre. Percebe o peso e a medida como é diferente? Eu visito até 3 ou 4 gerações daqueles que me odeiam. Mas aqueles que me amam, até 1000 gerações, e guardam meus mandamentos, eu faço misericórdia. Então, aqui Deus vai identificar seu verdadeiro desejo. Qual o verdadeiro desejo dele? Fazer com que seu povo permanecesse leal para sempre, para que ele pudesse, por sua vez, mostrar-lhes as ricas bênçãos da lealdade. Então, ele tem um projeto. Ele te tirou de lá. E ele está te dizendo, eu vou te manter, porque o meu amor, o meu relacionamento com você não está vinculado a você poder ou não me responder bem. Eu te libertei, e por isso você pode responder bem. Antes você não podia. Agora, em Cristo você pode. E o que está se pedindo então, da nossa parte, é simplesmente o seguinte: amor leal. Quando a gente olha para a promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis 17, Deus fez essa promessa a ele: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. O segundo mandamento, ele pode ser, talvez, desencorajador quando você pensa em famílias que não estão aliançadas com ele. Só que assim como fez com Abraão, Deus continua fazendo hoje por intermédio de Jesus, que é o quê? Quando a gente pensa em Abraão, a gente pensa, qual é o título dele? Pai da fé. Né? Na nossa série de Gênesis, nós vimos que ele também era bem mentiroso. O sujeito mentia fácil. Mas um outro detalhe é que, por que Deus chamou Abraão? Ele era o pai da fé quando Deus o chamou? Não. Na verdade, Abraão e sua família eram uma família de idólatras. Eram família que estavam com todos os santinhos e patuás, pé de coelho e o que for pendurados no retrovisor do carro. Essa era a família de Abraão. Mas Deus é aquele que se revela intervindo na história, entrando, quebrando o ciclo, quebrando aquilo que vinha se replicando de gerações em gerações nas famílias, e dizendo que, feito isso, a única coisa que ele espera de você é amor. É uma resposta de amor. Assim como ele fez com Abraão, ele pode fazer com qualquer um. Abraão foi chamado por Deus para deixar para trás os seus ídolos e o seguir de perto. E quando Deus faz isso, quando ele intervém na história humana, ele estabelece então um legado duradouro para sempre.
É lógico, meus irmãos, que isso não é uma garantia automática de salvação para ninguém. E também não é isso que estamos afirmando. Porque os filhos vão ter a liberdade de se afastar do Deus dos seus pais. Mas nós temos aqui ainda uma promessa, que é recebida por meio da fé. Irmãos, a conclusão, então, disso tudo, e algumas aplicações. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão de que não precisamos criar imagens de Deus. Para absolutamente nada. Deus já as criou. E é interessante como Deus cria essa imagem, mas essa imagem, ela é perdida, ela é embaçada em Gênesis. Quando a gente olha para Gênesis 1, as implicações disso é espantoso. Por quê? Tendo sido criados, então, à imagem e semelhança de Deus, nós somos uma espécie de estátuas divinas. Já parou para pensar nisso? E eu não estou dizendo que nós somos deuses. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o ser humano é a coroa da criação de Deus. O ser humano é aquele que o Senhor disse: nestes me revelarei a toda a criação, colocando sobre eles algo exclusivamente meu, a minha imagem e a minha semelhança. Então Deus tinha um projeto: se revelar em toda a criação com as criaturas segundo a sua imagem. Só que, por causa da queda, por causa do pecado humano, essa imagem se perdeu, se corrompeu, embaçou. E quando você olha para isso, e você olha para textos que vão dizer, por exemplo, Colossenses 1, nós cantamos aqui: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra. Quando você olha para esse Cristo e você entende Gênesis 3, você entende essa questão de que por que Deus não quer que se faça nenhuma imagem que o represente? Porque a imagem que o representa, Ele mesmo fez, o ser humano, mas o ser humano se perdeu. E em Cristo, o que nós descobrimos é o seguinte: você quer aprender a ser gente de novo? Porque o problema da queda, o problema do pecado, o problema de estar afastado de Deus, é que você vai ser diminuído do status que o próprio Deus tinha para você. Então, a mensagem de Cristo é uma mensagem que diz o seguinte: você quer aprender a ser humano? Eu não sei se você já pensou por esse foco, por esse ângulo. Quando a gente olha para Ezequiel 18, versos 11 a 13, lá ele está falando sobre uma série de pecados que estavam sendo cometidos contra o próximo, pecados horizontais, né? E no meio desse texto tem uma menção: idolatria. Por quê? Porque adorar ídolos, se prostrar a ídolos e maltratar o seu próximo, tem a mesma raiz: a violação da imagem divina. No primeiro caso, procuramos pela imagem de Deus onde ela não existe, e aí comete a idolatria. No segundo caso, ignoramos a imagem de Deus onde ela existe, e então pecamos contra o nosso próximo.
Faz sentido isso para você? Por ter se afastado de Deus, por ter embaçado a imagem de Deus, essa é a explicação por que você tem tanto problema na tua família. Porque você tem tanto problema no teu trabalho. Porque o ser humano, por causa do pecado, perdeu sua dignidade. Perdeu sua referência com Deus. E Jesus está dizendo o seguinte: eu tive que assumir o seu lugar, eu tive que assumir a sua posição, me tornando perfeitamente homem, para que vocês olhassem para mim e dissessem o seguinte: caramba, então é assim que o ser humano vive? Então é assim que eu devo lidar com os meus irmãos? É olhando para Cristo e vendo nele a restauração da imagem divina. Lembra a minha pergunta inicial? Quais mandamentos você cumpre? Num primeiro momento, honestamente, nós temos que dizer nenhum. Mas quando olhamos para aquele que é a imagem perfeita de Deus, que revela a glória do Pai, e que tomou a nossa forma, o nosso ser, nossa essência, nos substituindo, nele nós aprendemos então que eu cumpro todos os mandamentos. Meu Deus, que loucura! Eu cumpro então todos os mandamentos, mas não porque eu cumpra, mas o meu representante, o meu rei, o meu Senhor cumpre. E como ele cumpre, ele redime nele, não somente a mim, mas a você, meu irmão. Por isso eu tenho que tratá-lo agora de maneira diferente que eu tratava. E nele ele redime também toda a criação. O Evangelho nos faz lembrar que a ira do Senhor já caiu sobre a sua própria imagem. Quando a gente olha para 1 Timóteo 2, 5 a 6, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo. Vocês percebem como é intencional isso aqui? Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Irmãos, o texto não diz que esse mediador é qualquer outro, que não seja o Cristo, o Deus encarnado. Sabe? Mediador não é, como falei na semana passada, né? Santo Antônio, Santo Expedito, Maria. Só há um mediador. E esse mediador não aceita ser trocado por nenhum outro ser inferior a ele. E o próprio Deus se manifesta nele, no Cristo. E não em outros objetos ou outras pessoas. Quando olhamos, então, para nós mesmos, somos levados a pensar, quando olhamos para os 10 mandamentos, que pregar, então, os 10 mandamentos é anunciar que em Cristo cumprimos todos. Isso significa que em Cristo estamos em paz com Deus. Isso significa que o nosso relacionamento com Deus não está pendente das nossas obras, mas que a nós o que cabe é responder a Deus em amor. E termino lendo aqui 2 textos. Hebreus 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo.
Esse Cristo, o Deus encarnado, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. E para finalizar, 1 João 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos. Lembra-se que Deus disse para Moisés, nós lemos na nossa liturgia, ninguém jamais viu a Deus. Irmãos, os apóstolos viram. Os apóstolos viram Deus. E nos desafiam a crermos no testemunho deles. E crendo no testemunho deles, abandonar toda idolatria, ou toda proposta religiosa que te exija sacrifícios, numa tentativa de tirar um sorriso de Deus. Aquele que era desde o início, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Crer no Senhor Jesus, crer na imagem que revela perfeitamente Deus, deve ser uma fé que nos leva também à comunhão uns para com os outros. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quais mandamentos você cumpre? Meus irmãos, estamos diante da mesa do Senhor. Essa é a mesa de Jesus. E Ele convida a todos que pelos olhos da fé, que tem o coração cativado no homem, Jesus, que é Deus encarnado, convida a todos a fazer parte disso.